OSPF. Então, é o outro algoritmo que a gente vai estar analisando. Esse algoritmo se tornou padrão, né, pela IETF em 1990. O protocolo dele é aberto, em contraposição com os outros protocolos da época que eram proprietários. Então, esse algoritmo de roteamento aí é público, você consegue ver e implementar ele. Foi concebido como um sucessor do RIP, né? Então, o OSPF, o RIP funcionava tal, mas já estava defasado um pouco alguns probleminhas, que surgiram novas aplicações, novas coisas para serem trabalhadas, e aí substituiu a ideia do RIP. Ele é utilizado para roteamento intra-AS também. Então, o RIP era dentro dos roteadores da AS, esse daqui, o OSPF, também é dentro da AS. Então, o protocolo de estado de enlace que vai usar a inundação de informação e um algoritmo de menor custo do Dijkstra. Então, você viu que o RIP usava o vetor de distância, o OSPF já usa estado de enlace. O roteador com o SPF, ele vai fazer o quê? Ele vai construir um mapa da topologia da rede lá das nossas AS, né? Então, completo. Então, ele vai ter toda a AS ali naquele mapa. Ele vai rodar localmente o algoritmo do Dijkstra para determinar o caminho de menor custo para todos os destinos que ele tem. Então, o custo de enlace individuais são configurados pelo administrador da rede. Então, naquele roteador lá, ele fala assim, olha, daqui para eu chegar no outro, eu vou ter tanto de custo. Esse custo aí, como a gente tinha comentado, né, ele vai poder ser, eu posso colocar aqui esse custo, aqui esse link, por exemplo, eu tenho dois caminhos para chegar no outro roteador. Se eu for pelo caminho A, eu estou com um link de 100 megabits. Se eu for pelo caminho B, eu estou com um link de 1 gigabit. Então, eu consigo colocar lá esses valores, né, para falar qual que é melhor. Se eu pensar em custo ser o maior valor, então eu pego e falo assim, por esse caminho, o meu custo é menor, pelo caminho B, onde o link é mais rápido. Então, o meu custo é menor. Se eu for pelo caminho onde o link é mais lento, né, eu vou ter um custo maior. Então, é essa a tática que normalmente é adotada, né, para configurar um roteador ali. Em geral, a gente tem duas opções nesse sentido. Configurar os custos de enlace, né, do roteamento com o mínimo de saltos, né, como 1, né, falando que é o mínimo de saltos. E aí, como eu disse, né, os pesos são inversamente proporcionais à capacidade do link. Então, roteamento orientado a enlaces de largura de banda que a gente tem ali. Então, quanto maior a largura de banda, menor o peso que eu dou naquele enlace. Se é menor o peso, o custo vai ser menor, então ele vai adotar aquele enlace, né, aquele link ali para poder estar trabalhando. O algoritmo pensa nesse sentido. As informações do roteamento são transmitidas a todos os outros roteadores na AS. Um roteador transmite informações do estado de enlace por difusão sempre que houver uma mudança no estado de um enlace. Aquela proposta que a gente tinha visto lá, que ele vai mostrando tal, né, do enlace mesmo. Transmite o estado de um enlace periodicamente, mesmo que não tenha havido mudanças. Então, a ideia toda é manter aquela ideia do RIP, né, de você pegar e mandar de vez em quando, né, periodicamente, mesmo não tendo mudança, você transmite. Eles são transportados, né, em mensagens, então OSPF, então quando você for analisar lá, né, essa ideia de analisar os pacotes, a gente consegue pegar. Só que, Thiago, mas eu não consegui pegar isso daí. Isso daí é roteador. Normalmente, na nossa casa, a gente não está ligado diretamente num roteador desses daí. A gente está ligado lá no nosso ISP, no nosso ISP, né, no nosso provedor de serviços, que a gente está ligado num switch, está ligado mesmo que seja um roteador, não é esse roteador que a gente está trabalhando ali. Então, as mensagens entre roteadores não vão aparecer para você, tá? Então, não daria para você pegar. A não ser que você estivesse diretamente ligado a um provedor de internet, por exemplo, você trabalha lá dentro, você consegue pegar e colocar seu Wireshark para capturar pacotes que estão trafegando ali entre roteadores. Aí você conseguiria ver esses pacotes de mensagens OSPF. E o detalhe, eles são diretamente sobre o IP. Eles não vão usar TCP, UDP, como a gente tinha visto anteriormente os outros pacotes. Então, você vê que ele é um pouquinho diferente. Ele já usa a camada IP. Por quê? Porque a gente tem que falar de camada de rede. Então, quem é que consegue trabalhar a camada de rede é
esses roteadores de camada 3. Então ele tem a camada de rede, ele não consegue analisar TCP, UDP, desempacotar toda aquela parte lá. A gente está falando diretamente do roteador, por isso que ele manda direto no IP. O OSPF, então, o que ele fez? Ele trabalha a parte de segurança. Então, todas as mensagens do OSPF são autenticadas. Então, para eu pegar, invadir um roteador, né, fazer, como eu tinha mostrado anteriormente lá, que o cara pode pegar, entrar no meio, mandar uma mensagem falando que é o roteador e coisa. Não, esse OSPF ele não vai deixar, porque a mensagem é autenticada entre os roteadores. Então, ele sabe que não é o outro roteador que está mandando para ele as informações. Além disso, ele faz um balanceamento de carga entre rotas com custo igual. Então, se eu tenho dois caminhos de mesmo custo, ele vai fazer o quê? Opa, ó, eu estou mandando sempre pelo link A, só que eu tenho link B, então eu vou mandar um pelo link A, um pelo link B e vou fazendo esse balanceamento para não inundar tudo um link e o outro está vazio. Então ele consegue, o SPF, fazer isso daí. Além do que, ele consegue suportar sistemas hierárquicos dentro de uma AS. Então, aquela ideia da hierarquia, nesses sistemas hierárquicos que a gente viu anteriormente, ele vai conseguir fazer através do SPF. O SPF, então, ele suporta sistemas hierárquicos dentro dessa AS, né? Então, o S permite então, que uma AS seja dividido em áreas, né, que normalmente são zonas numeradas. O roteador de uma área conhece somente a topologia da sua área. Então, começa a melhorar um pouco isso daí, organizar um pouco mais. Cada AS tem uma área chamada backbone, né, então, que seria a nossa área 0. Depois, toda área que tem extensão, né, ou conexão com a área 0, né, eles vão estar ligados. Então, os roteadores internos de uma área só conseguem ter informações de custo dentro daquela área. Então, a gente começou a restringir um pouco mais, trabalhando com o roteamento hierárquico, para eu não ter que ficar trabalhando a rede inteira, inundar a rede com um monte de pacotes, de OSPF para cá, para lá. Não, eu conheço a minha área. Então, aquela área que eu tenho, eu vou conhecer, e aí eu vou transmitir tudo através do backbone. Os roteadores de borda possuem informações sobre os custos das áreas às quais eles estão interligados. Como é que é isso? Visualmente seria esse cara aqui. Então, aqui a gente tem essa área azul backbone, e cada uma dessas áreas aqui, ó, então essa área 1, ele só tem esses 5 roteadores aqui. Essa área 2, ó, mais 4, essa área 3 com 3 roteadores. Então, aqui são os roteadores internos e aqui que eles vão conseguir saber o custo de cada um. Então, cada um sabe o custo só aqui de dentro. Esse daqui, por exemplo, ele não vai saber o custo desse roteador que está lá no backbone. Não interessa a ele, então ele tem que trabalhar somente aqui dentro. Então, a gente tem aqui também esses roteadores de borda. Então, ele faz o quê? A borda entre o backbone, essa área 0, e minha área 1. Então, ele que vai ver, ele vai informar aqui, né, vai fazer esse resumo, né, que até aparece aqui, da própria área para mostrar para as outras. Tenho aqui, então, nossos roteadores que vão ser feitos usando aquele esquema de estado de enlace. Então, ele vai fazer isso daí, computando toda aquela parte como a gente tinha visto. A gente também tem aqui o roteador, né, de borda. Então, aqui ele vai estar conectando. Isso tudo que a gente está mostrando aqui, né, é uma AS. Então, aqui tudo é uma AS. Apesar de eu ter dividido aqui em áreas, tudo isso faz parte, por exemplo, de uma mesma empresa. Então, eu tenho aqui dentro dessa empresa todos esses roteadores. Esse carinha aqui é o roteador de borda que vai conectar com a outra AS. Aquela imagem inicial que a gente viu lá, que tinha 3 itens azuis, né? A S1, a S2 e a S3. Então, seria tudo isso daqui seria uma AS. Então, a gente tem esses caras aqui, né? Então, esses roteadores no backbone vão estar rodando o SPF, né? Limitado somente aqui essa parte do backbone. Esses daqui estão limitados aqui dentro, então você vê que começa a ter essa restrição maior para ser feito todo esse encaminhamento ali dentro.